Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração, trazer mais uma das minhas perspectivas, mais um dos meus mergulhos, como eu sempre falo, não canso de dizer, e é sobre isso e muito mais que isso, né? A de hoje, de número 229, se chama Proteção Instintiva, Mente Moldável, porque todos nós, eu e você, podemos mudar a nossa mente a hora que a gente determinar. Mas dentro de um mapeamento precisa acontecer essa jornada de autoconhecimento, de alinhamento energético, de expansão de consciência. Aí a jornada se torna mais treinamento consciente, consistente, contínuo. Porque se você não tem essa percepção de se autoconhecer, de entender que o seu corpo é um corpo energético, de expandir a sua consciência para o maior número de consciências possíveis, você acaba ficando enraizado nas coisas que acabam limitando, sabotando a sua própria mente. Então, proteção instintivamente moldável é essa proteção que a gente acaba fazendo de forma instintiva, porque em algum momento da nossa vida a gente desperta para isso, né? Por isso que é um despertar espiritual. Então, bora lá. Existe um momento em que a mente cansada de repetir velhos padrões começa a perceber que revelar não é se expor, é se libertar. E nesse instante raro, quase sagrado, nasce uma nova pergunta. O que aconteceria se finalmente enxergasse o que sempre esteve aí, silencioso e moldando tudo? É sobre isso. É sobre reconhecer que a mente, por mais condicionada que esteja pelos padrões do passado, guarda a capacidade de se reinventar a todo momento. E quando a gente desperta para isso, é um poder que o universo nos oferece, né? Quando nos permitimos olhar para dentro sem medo, não para expor nossas fragilidades ao mundo, mas para compreender a nossa própria origem emocional, algo muda de forma profunda. A revelação deixa de ser um ato de risco e se torna um ato de consciência, porque traz luz à consciência. Você consegue ver seus padrões, o que você anda fazendo, né? Porque às vezes a gente vê, mas a gente efetivamente ainda está acorrentado em algumas crenças, em alguns padrões. E por mais que a gente veja, a gente acaba se sabotando. Aí é pior ainda, porque isso adoece o nosso corpo, porque você tem consciência e você não consegue fazer. Agora, quando você não tem consciência e você traz luz ao entendimento e você começa efetivamente a fazer esse treinamento de autoconhecimento, alinhamento energético, expansão de consciência, de forma consciente, consistente e contínua, tudo muda de forma profunda, de dentro para fora. É sobre perceber que aquilo que nos molda, muitas vezes não é o que escolhemos, mas o que toleramos, o que repetimos ou o que herdamos. É quando a mente finalmente se cansa desses ciclos e cria uma abertura de lucidez, um momento em que conseguimos enxergar o que antes era apenas um ruído silencioso, como as crenças, os medos, interpretações, dores e a proteção que agia sem que percebêssemos, né? Sem que percebêssemos. É sobre compreender que a verdadeira coragem não está em mostrar tudo ao outro, mas em revelar a si mesmo, o que evitamos sentir, né? A gente sente, porque somos todos seres extremamente emocionais. E por isso o conflito aqui, o jogo aqui espiritual se torna tão complexo, né? Porque ele exige essas emoções bem afloradas para que a gente consiga identificá-las, né? O que é positivo, o que é negativo e ir limpando isso, né? Sem se culpar tanto. Porque é nesse espaço de honestidade interna que a vulnerabilidade se transforma em força e a exposição se converte em um autocontrole. Proteção instintiva, mente moldável, é libertação, não aqui e agora. É libertar-se não do mundo, mas do filtro limitado através do qual enxergamos. É libertar-se não da dor, mas da narrativa que foi construída sobre ela. É libertar-se não das pessoas, mas das projeções que colocamos nelas. E, sobretudo, assumir o poder de moldar a nossa própria mente, não aqui e agora. E ao moldá-la, criamos uma proteção mais madura, mais livre, mais consciente. Uma proteção que não afasta, mas filtra o que não endurece, mas fortalece, que não bloqueia, mas escolhe com clareza. No fundo, é sobre transformar o que antes feria em algo que agora guia.
Proteção instintivamente moldável não é achismo, é percepção viva, latente, corrente energética, magnética. Um programa sequencial universal. É um curto-circuito proposital, intencional, necessário, onde o destino se coloca como absoluto e indiscutivelmente meritocrata. A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. O excesso de angústia e culpa faz com que nos firamos em benefício do outro, quando na verdade não sabemos bem quem somos, não conhecemos bem o nosso íntimo, gerando assim autossacrifício e perda de identidade, e isso é absolutamente autodestrutivo. Proteção instintivamente moldável é o direito e a necessidade de se proteger quando a mente compreende seu poder de transformação. Só um pouquinho de mais uma perspectiva sensacional. Deus é inteligência, use a sua conexão com sabedoria. Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Um grande beijo no coração, bebe bastante água, pratique atividades físicas e esteja preparado emocionalmente. Não é sobre o outro, é sobre você, é sobre a sua jornada para que ela se torne cada vez mais fluida e menos escravagista e menos adoecida. Um grande beijo, fica com Deus. Bora!